Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso quarto episódio do Fala Bike Zone, especialíssimo com nosso amigo de longa data, Rogério Bernardes, organizador da CIMTB, com muita história no esporte e agora, mais uma vez, realizando e trazendo para o Brasil etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike. Nosso bate-papo tá demais, tá imperdível. É isso, Cadeira. Rogério vai contar para a gente muito sobre a Copa do Mundo, vai esclarecer algumas dúvidas que a galera tem e vai contar histórias da história dele. Nós temos a honra de estar com um amigo, parceiro de longa data, Rogério Bernardes, organizador da CIMTB e de uma experiência já larga em organização de provas internacionais no Brasil, participando da organização da Olimpíada Rio 2016, construção do circuito e todo o envolvimento. E, Rogério, essa rodada dupla é a quarta Copa do Mundo que você faz. Esse sonho não começou agora, mas conta para nós, como é que estão os preparativos, como é que está tudo em Araxá, porque tem muita gente, assim como nós do Fala Bike Zone, que não vê a hora de chegar nesse lugar maravilhoso. Você sabe como o meu coração e o meu amor pelas duas rodas gostam desse lugar. É um prazer estar aqui com vocês. Estou até com Getúlio Vargas aqui atrás, aqui, ó, num dos salões aqui do Grande Hotel. Eu já cheguei ontem, amanhã começa a chegar toda a equipe nossa. Já estamos, os fornecedores já estão aqui montando as pontes, já tem uns 3 ou 4 dias. Então, os trabalhos estão muito intensos, né, para todo lado. E a expectativa é espetacular, né? Eu acho que o que nós vamos viver aqui esse ano com uma rodada dupla no mesmo lugar é inédito no mundo, na história do mountain bike, nunca aconteceu. Então é uma responsabilidade muito grande e para isso acontecer a gente programou 2 pistas diferentes, né? Então vai ter uma pista no final de semana e nós vamos ter 2 dias para fazer a virada de pista e deixar tudo pronto para a semana seguinte, que vai ser novidade para os atletas. Então nós estamos com uma ansiedade muito grande, doido para ver tudo pronto e tem ainda muita coisa para fazer e de viver esse momento histórico, né, que nós vamos ter esse ano. Então a expectativa nossa está muito grande em relação a isso e também em relação a essa temporada 2025, né, que é uma temporada... vão ter as etapas da Copa Internacional e mais 2 etapas da Copa do Mundo, né? Então vai ser uma coisa bastante intensa nesse início e aí depois nós vamos começar, aí vamos navegar na tranquilidade depois, se Deus quiser. Rogério, Para quem é o leigo e não entende essa parte da pista que você mencionou, o que quer dizer esse negócio da virada? Explica para o pessoal que não entende. São 2 corridas, uma semana, uma depois na outra semana, e aí tem essa virada de pista. O que quer dizer isso daí? Bom, desde o início, né, quando o pessoal da Warner perguntou para mim se a gente topava fazer uma rodada dupla aqui em Araxá, né, diferente do que aconteceu ano passado, que foi em Mariporã e aqui, mas aí o sucesso do evento aqui, graças a Deus, foi espetacular, nível de satisfação dos atletas, das equipes e da transmissão, né? Então os resultados foram muito bons e depois desse pedido de fazer uma rodada dupla, nós aceitamos e aí vieram as reuniões, os sonhos, né? As coisas que a gente não para de pensar mais depois que a gente aceitou esse desafio, né? E uma das coisas que desde o início eu estava pensando era realmente, sim, são 2 etapas de Copa do Mundo. Cara, a gente não pode chegar simplesmente e largar e chegar numa mesma pista 2 finais de semana, né? Eu acho que não seria legal para os atletas, não seria legal para a TV, não seria legal para os amantes do mountain bike. Então, a gente tem que mudar realmente a pista para que a gente tenha 2 provas completamente diferentes, né? E isso a gente conseguiu fazer depois de muito trabalho. Então, nós vamos ter alguns trechos similares, que, por exemplo, largada e chegada no mesmo lugar, né? E aí, depois do trecho de largada e chegada, nós vamos ter trechos totalmente novos, trechos invertidos em relação ao primeiro final de semana. Então, em algum lugar que é uma subida técnica, no final de semana é uma descida técnica. Então, e a dinâmica da prova vai ser totalmente diferente, né? Então, uma prova é mais
A pista é mais rápida, na outra não é tão rápida, ela é mais dura. Então, são duas dinâmicas de pista completamente diferentes, mas sem perder a característica de Araxá, né? Que é uma pista sempre muito rápida, muito técnica, com muitas coisas naturais e muitas outras coisas que a gente está propondo também de desafios para os atletas, né? Mantivemos praticamente tudo que o pessoal gostou ano passado, né? Então, a gente teve os saltos, né? A parte de jump, a parte de pump, a parte de escoras, os rock gardens. Então, isso tudo foi mantido. E aí, esse ano, a gente já fez um trabalho já por duas vezes, uma esse ano e outro ano passado, já de preparação e arrumação dessa pista para deixá-la ainda mais fluida, ainda mais os saltos ficarem ainda mais divertidos para os atletas. Então, isso tudo foi feito agora recentemente, sabe? E ainda falta mais uma fase do trabalho, que é a parte de finalização, né? Então, que é a parte de acabamento. Agora nós estamos na parte de conexões, né? Nós estamos construindo as pontes. Então, nós temos aqui, eu acho que 5 ou 6 pontes que estão construídos, com pista passando por cima e outra por baixo, por exemplo. Que na segunda etapa vai ser usada e na primeira não vai, e outra vai usar na primeira e na segunda não vai. Então, assim, foi um quebra-cabeça, mas quem tiver nos 2 finais de semana, ou quem assistir os 2 finais de semana, vai perceber que a pista é completamente diferente. E eu acredito que a gente tem vencedores diferentes, porque dependendo da característica aí de cada um, o nível é muito alto, né? Então, de repente, eu acredito que a gente deva ter duas dinâmicas e 2 vencedores diferentes, tanto no masculino quanto no feminino. Fala Bike Zone vai estar nas 2 etapas, vou estar mais uma vez prestigiando aí. E você sabe que a gente gosta do rolê também, né? Tive a oportunidade de andar e de testar a pista no ano passado, trabalhando com a seleção chinesa. E você não sabe como a gente fica feliz do MTB do Bom, né? Ter recebido o XC dessa maneira, porque foi a época que o cara ganhava só a subida, só o mais forte. A CIMTB participou de toda essa evolução, desde as provas do início do licenciamento, das provas UCI. O nosso trabalho da comunicação junto também vem de longa data, né? O primeiro Mundo das Rodas que eu fiz para a SPN nasceu aí, num programa feito pela Renata Falzoni. Então, é uma jornada grande, jornada de muita evolução. Essa maturidade no trabalho de vocês, esse desenvolvimento, faz com que hoje você tenha uma experiência e uma... Cara, você é um maestro de uma grande orquestra que não funciona sozinho, porque tem um metal de um lado, tem os violinistas do outro, essa orquestra ela fica distante. Essa tua visão desse grande palco, né? É uma obra de arte, né? Começando pelo hotel, eu já rodei o mundo andando de bicicleta por vários lugares. Quando eu estive pela primeira vez aí, convidado por você, acho que foi 2003, nós falamos isso, Rogério, lembra? Aqui é para fazer uma etapa de Copa do Mundo. E você está fazendo a terceira, né? Você vai fazer a terceira e a segunda e a terceira vez aí, sendo que é a tua 4ª Copa do Mundo. Exato, isso foi em 2004, Cadeira. Eu lembro que você estava aqui e o primeiro ano aqui no hotel, o hotel ficava doido aqui, que a galera toda andando de bicicleta nos corredores. Falei, cara, aí eles me ligavam não, não dava me chamar, acho que nem tinha celular na época. Cara, você tem que ir lá resolver, os atletas estão andando dentro do hotel lá de bicicleta, tirando maior pau lá dentro dos corredores. Eu falei, nossa senhora. Ô Rogério, a abertura do Mundo Duas Rodas, eu desci do saguão do hotel de dentro, eu pedi, a abertura do primeiro programa é isso, e tem imagem no programa eu dando Willy nos corredores, que são enormes, meu. Desculpa não ter te ajudado nessa, né? Não, mas foi top. Inclusive, o negócio da abertura, eu estava junto com vocês, aí eu falei assim, gente, nós nem pedimos muito, não. Eu falei, gente, eu vou liberar ali, você já desce e vai ser tão rápido que eu não vou nem pedir, cara. Aí o Cadeira foi descer, a Renata gravou, e aí pronto. Pô, que isso, estão descendo aqui? Não, já fizemos, não precisa fazer, não vamos fazer de novo, não. Então, foi divertido. A da cultura, assim, até no hotel, né, a gente pegar um local como esse, espetacular, né, que não vivia esse negócio de mountain bike, né, cara? É um lugar, um patrimônio histórico, né? Vem de uma construção, um projeto do Getúlio Vargas, e
e foi construído em 1940. Tem umas, né, até no site do Grande Hotel e no site nosso, você clicar lá, tem histórias do Grande Hotel. Lá conta toda a história, a construção, vale a pena a galera ver. Então, assim, isso tudo que está aqui, nunca tinha visto uma bicicleta na vida, né, cara? Então, de repente a gente chega com as bicicletas invadindo a parte de dentro do hotel, e no segundo ano já foi mais difícil, mas aí eles entenderam. E aí nós fomos, ao longo dos anos, construindo isso para chegar onde chegou, né? É uma coisa que nem no melhor dos meus sonhos lá atrás eu imaginava que a gente pudesse fazer 3 etapas de Copa do Mundo aqui, sendo que agora é rodada dupla, né? Então, assim, uma coisa inacreditável, né? Então, assim, eu fico andando na rua aqui, às vezes encontrando com as pessoas, o que nós vivemos aqui o ano passado e a expectativa que está gerando esse ano aqui em Araxá é das pessoas assim, cara, só tinha gringo dentro do supermercado. O pessoal ficava impressionado que vinham os pelotões assim de equipes, né, andando de bicicleta pela cidade. E, cara, o sinal fechava, todo mundo parava no sinal atrás dos carros, ninguém avançava o sinal. O sinal abria, eles faziam mão para a esquerda e virava para a direita. Uma diferença cultural tão grande, não que eles vivem isso, a bicicleta, né, as 2 rodas, com muito mais antecedência que a gente, né? Então eles têm muito mais isso enraizado. Passaram por 2 guerras, né, velho? Então a bicicleta, nessas 2 guerras foram muito importantes. Então eles viveram 1000 coisas lá que a bicicleta teve um papel muito importante, né? E agora está chegando a nossa hora, né? Eu acho que já chegou de fato, né? Então Araxá respira bicicleta. 2 rodas, então a gente tem o vice-prefeito pedala, o prefeito veio ano passado de bicicleta, os vereadores pedalam, então assim, todos sabem o que é bicicleta aqui já, então assim, a cultura está aí, né? Então hoje você não faz nenhum loteamento, algum projeto aqui em Araxá que você não contemple o projeto uma ciclovia, senão você não é aprovado. Isso foi feita uma mudança ao longo dos anos, essa cultura, né? Então hoje nós temos uma pista de BMX aqui muito legal, que é um trabalho super legal aqui com crianças e etc. Então, a educação, né? A gente tem um projeto na parte de educação muito forte aqui na secretaria. Então, a gente sorteia bicicleta para os alunos. Na Copa do Mundo, a prefeitura vai escalonar uma visita de mais de 600 crianças na Copa do Mundo para encontrar os atletas. E nós vamos fazer um tour pela Copa do Mundo aqui com as crianças. Concurso de redação e desenho com crianças da 5ª e da 6ª série. Então, assim, é uma coisa construída que já nem sou eu que tomo conta. A Secretaria de Educação já tem as ações, o meio ambiente já tem as ações, vão ter pontos de ecopontos aqui, projetos ecológicos que vão montar reciclagem de lixo aqui, já faz parte do projeto, a gente não precisa ficar fazendo isso, tem plantio de árvore para redução de carbono, porque tem uma empresa daqui que curte demais o negócio. Então, assim, a gente vive aqui, são 22 anos de trabalho, né, intensos, e aí nós fomos construindo ao longo dos anos esse trabalho de formiguinha, né? Então, e é o que eu sempre digo, assim, quando eu estou numa reunião e a gente tem uma situação difícil, que a gente vive todo ano, eu tenho várias situações difíceis esse ano, tive outras no ano passado, né? Apesar dos 22 anos, né? O que eu comento, eu falo assim na reunião, eu falo, gente, eu estou aqui há 22 anos, eu quero acertar, então se alguém tem alguma possibilidade, alguma sugestão, ano que vem eu estou aqui de novo, então eu não estou a fim de pisar na bola com ninguém. Então, eu estou aqui para fazer o melhor para vocês, e a comunidade entendeu isso, e eu tenho acertado muito com a minha equipe, né, com todas as pessoas que nos apoiam, e por isso que nós estamos aqui há tantos anos, graças a Deus, né? Então, eu fico muito contente, assim, do resultado do projeto e ter chegado onde nós chegamos aqui, né? Foi o melhor dos sonhos. Nossa, mãe. Agora vamos ver o que vai dar. Eu queria aproveitar que você está falando sobre 22 anos aí em Araxá, né? A longevidade do evento. Quer dizer, 22 anos, fazendo umas contas por alto, você já passou por 5 prefeituras. Isso quer dizer que o impacto desse evento de ciclismo, de mountain bike, dentro da cidade, no que se diz respeito ao socioeconômico, já está inserido. Você já faz parte desse calendário da cidade. E isso é uma conquista, eu acho realmente impressionante pela quantidade de tempo e de eventos que você já promoveu em Araxá. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa constante troca, constante não, mas 5 trocas de prefeitura,
e você continua promovendo o evento, continua promovendo o esporte, a hotelaria, o incentivo no consumo. Quer dizer, é uma máquina violenta que o evento gira em torno, né? Sem dúvida, sabe, Caio, assim, a gente nós já passamos por muita coisa política, acho que a questão política é uma questão, com a chegada da Copa do Mundo, ela teve um papel fundamental, sem a política a gente não conseguiria fazer a questão, né, de trazer a Copa do Mundo para cá, porque é preciso, aí já subir vários outros degraus, né, questões estaduais, federais, então... só a prefeitura de Araxá, por exemplo, só os vereadores, né, só a governança local, a gente não conseguiria isso. E uma das coisas que mais impressionou o pessoal da Warner Bros. Discovery é justamente essa circulação que a gente tem aqui com o evento, em todas as camadas, em todos os tipos da política nacional, sabe, na política aqui de Araxá. Então, o prefeito veio, o deputado Bosso, que é um deputado aqui da cidade, ele é deputado estadual, ele teve presente o tempo inteiro no evento, ele ajudou na negociação. Os vereadores, para você ter ideia, essa semana já o presidente da Câmara já perguntou, Rogério, os vereadores estão perguntando quando que vai ser a abertura oficial, porque todos querem estar presentes. Então, assim, não é uma questão de divisão política, é um evento que já faz parte da política, independente de lado A ou B, sabe? Então, é uma coisa muito bacana. Aí Eu quero entrar no meio, fazer um jump aqui no meio do seu raciocínio pelo seguinte, a política em si, ela está em tudo. O que eu acho da importância do seu evento é que ela mostrou para a sociedade da cidade, do Estado, o poderio, os governos federais, a importância de um evento, o que ele circula. Sim. Tanto financeiramente, quanto na parte do turismo. Eu imagino que a circulação comece algumas semanas antes e ainda tem o resultado ainda algumas semanas depois, não é isso? Exato. Eu acho que a injeção de grana aqui, eu vou dar um exemplo de... Até o ano passado, a gente tinha o Airbnb aqui com, vamos dizer, umas 4 ou 5 casas disponíveis para aluguel. Hoje nós estamos trabalhando, aí, se entrar no Airbnb, tem mais de 300. Fora as casas que não estão sendo alugadas direto pelo Airbnb. Estão sendo alugadas direto pelas equipes. Então, nós temos hoje uma imobiliária parceira que visita as casas, vê se tem condição, faz uma orientação básica lá para as pessoas, aluga para o cara, enfim. Então, a gente criou um espaço. Os hotéis sempre foram muito importantes aqui, então, as casas estão sendo importantes para suprir o volume de pessoas que estão vindo, né? Que a cidade... só os hotéis não comportaria, mas os hotéis dão conta do recado, sempre deram em questão da Copa Internacional. Falando da Copa do Mundo, você tem espectadores, né? Então aí já é uma coisa que transcende um pouco mais. E também tem uma questão das equipes, muitas delas vêm com equipes muito grandes, eles preferem alugar uma casa do que alugar um hotel, porque eles ficam mais à vontade, o mecânico fica ali arrumando a bicicleta, o cozinheiro faz ali o rango da galera, o café da manhã, então assim, tem as reuniões, tem a questão técnica, então... E tem casas excelentes aqui, tem vários condomínios aqui em Araxá e casas excelentes, que tem um condomínio aqui que eu tenho notícia que são mais de uma dezena de casas foram alugadas, pessoas que, de um poder aquisitivo alto, que não precisa alugar, mas está saindo para dar espaço para os outros, não é por causa de grana, é porque as pessoas falam, pô, eu quero alugar minha casa, eles foram para um sítio, ou foram para a casa de algum parente, e outros por questões econômicas também, né? Então, você tem várias situações. Então, tem um amigo nosso que ele tem uma casa maravilhosa lá, que ele falou, Rogério, resolvemos, nós vamos alugar a nossa casa para alguma equipe, para ajudar. Eu estou vendo que está difícil. Aí, ele já alugou para uma equipe do Chile, cara. Então, assim, já alugamos para uma equipe do Chile, você conhece pessoal, gente fina para danar. Então, beleza, vocês estão satisfeitos e vão para a casa de familiares, cara. A casa tem piscina, tem não sei quantas suítes e tal. Então, assim, e é dentro de um condomínio. E essa coisa, independente da classe social, estão sendo alugadas casas, quartos, kitnet, apartamento grande, apartamento pequeno. Então, você tem uma gama de imóveis aqui, que isso nunca aconteceu. E isso
é importante não só para nós, né, da Copa do Mundo de mountain bike, ou para o mountain bike em si, que a gente está falando da modalidade, mas para outros eventos, porque Araxá recebe outros grandes eventos também. Talvez não tão grande quanto o que a gente faz, mas que essa abertura de oportunidade vai impactar muito nos outros eventos. Então, nós estamos montando um estacionamento aqui para 3 mil carros, cara. Então, perto do Barreiro, nunca teve estacionamento. Então, nos próximos eventos a gente pode, de repente, fazer esse... Pode, nos próximos eventos vocês podem ter um estacionamento do lado do Barreiro, que é onde fica o grande hotel. Então, tem um projeto de mobilidade, envolvendo Secretaria de Segurança Pública, envolve Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Estrada de Rodagem, né, o DR, envolve Polícia Rodoviária Estadual, envolve Polícia Militar, envolve Guarda Municipal, envolve Trânsito. Então, quando tem uma reunião assim que é da Segurança Pública, você tem lá todos os principais atores e, assim, muito comprometidos com o negócio. Então, é uma coisa, assim, muito legal. Amanhã mesmo, né, na terça-feira agora, eu tenho uma reunião geral com todos os funcionários do hotel. Então, nós vamos ficar no salão de convenção, eu faço a apresentação com detalhes de como vai funcionar o evento inteiro, desde a hora que o cara chegar, aonde que o funcionário vai parar o carro, por onde que ele vai passar, ele vai ter que ter uma pulseira, como é que nós vamos fazer o controle, bababá. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Aí nós vamos nas fazendas vizinhas para poder falar com eles, vocês têm que passar aqui, está aqui a credencial para você ir para sua casa, para você ir e voltar tranquilo. Nos moradores aqui do entorno. Então, é uma coisa que aí transcende. Por exemplo, ano passado, uma moça que alugou a casa aqui em Araxá, nós alugamos a casa dela antes do pessoal da Scott chegar, onde o Nino Schutter ficou, né? Então, aí nós alugamos a casa antes, com a nossa equipe. Aí, pô, Rogério, eu vou lá comprar roupa de cama para vocês ficarem. Beleza, ela ligou para a gente e falou assim, cara, não sei o que tá... Ela foi na loja e a moça da loja falou, não sei o que está acontecendo, não tem mais roupa de cama na cidade, velho. Por que está essa procura? Eu falei, não, porque vai ter um evento de mountain bike da cidade, então todo mundo alugando as casas, velho. Então, assim, e isso vai pegando. Então, tem um ponto de distribuição de código aqui para morador, com desconto. Então, morador de Araxá tem 75% de desconto no ingresso, para você ter ideia. Então, é uma coisa que a gente faz, uma coisa para incentivar o morador a vir, porque é a contrapartida que a gente dá para o morador. Para você ter ideia, acho que sai R$60 4 dias. É só para ter a cobrança assim, básica, sai a 15, 20 reais no máximo o ingresso para eles, sabe? E aí, cara, ele tem um ponto de venda lá que vende panelas de cozinha. E aí eu encontrei com o Ítalo, né, que é o dono lá, falei, e aí, Ítalo? Eu falei, não, cara, eu vendi tudo que eu tinha em estoque, todas as panelas de fazer arroz, todas as panelas de fazer macarrão. Aí, tudo que eu tinha foi vendido, cara. E muito louco, né? A expectativa deles esse ano está enorme, porque as pessoas chegaram aqui, alugaram as casas, véio, e foram lá e saíram comprando tudo. Então, os gringos chegavam lá, véio, comprando tudo que lá no supermercado, nas lojas, nas farmácias. Então, assim, foi o comentário geral da galera, sabe? Então, ver isso tudo acontecendo, economicamente, falando para o lado econômico, foi muito legal, sabe? Foi muito legal. Aí, acho que todo mundo acordou. Acho que muita gente ainda, o ano passado, achou que a Copa do Mundo ia ser igual à Copa Internacional. E eu falava para o pessoal, não vai ser igual, vai ser diferente. Ah, mas quantos atletas são? Não, são 300 atletas. Ah, mas a Copa do Mundo a Copa Internacional tem mais de 1.000. Eu falei, não, mas é diferente. Vai vir muito mais público, vai vir sei lá quantas mil pessoas assistir a prova e tal. E aí eles não entendiam muito bem. E aí caiu a ficha durante o evento. Foi uma loucura. E gente querendo pulseira, e gente já cambista pegando pulseira e vendendo lá. Eu fiquei alucinado com isso, porque eu não queria que isso acontecesse. Mas nós conseguimos dar uma abafada, assim, foi um ocaso ou outro que nós ficamos sabendo. E, então, assim, mas foi muito divertido. O evento foi um sucesso ano passado. O governador teve presente, aí fechou mais um ano, né? Porque esse ano e talvez para o ano que vem nós estamos acertando para a continuidade de 2026. Mas isso tudo foi construído, né? E está aí voltando à questão política, né? Então você tem o governador vindo aqui no evento, o vice-governador desceu de avião uma semana antes. Falei, pô, chama o Rogério lá no aeroporto que eu vou parar aí para a gente ter uma conversa, que eu gostei muito do projeto. Ele que assinou o contrato na Warner, lá em Londres, lá em Paris, eu acho. E aí ele veio, nós conversamos sobre o projeto, ele é professor, então, cara, assim, todo mundo encantado com o projeto, sabe? Com a repercussão, é um evento que não envolve droga, né, velho? Não envolve álcool, consumo excessivo de álcool, envolve família, envolve
uma série de coisas que é um turista de altíssima qualidade, que todo mundo quer um volume de pessoas que está competindo e também assistindo, né? Então, as pessoas dão muito valor ao meio ambiente, são pessoas que não jogam lixo na rua, de maneira geral, né? É meio que o inverso do que a gente costuma ver nas ruas, nos centros, por exemplo. Então, é um tipo de turista espetacular para chegar em qualquer cidade e transformar o município, né? E foi o que nós conseguimos aqui ao longo desses anos. Foi muito bom. Com esses 22 anos de trabalho, não dá para deixar de lado a palavra legado e esse trabalho cultural, porque a CIMTB, ela tanto num nível nacional e latino-americano, ela puxou a fila, né? Primeiramente, a presença de um comissário internacional, para nós já era uma honra, era demais, Sim. porque era um contato nosso, nos colocarmos no cenário internacional e nós individualmente fazíamos isso, porque nós precisávamos ir para o exterior para participar de um evento como esse. Passado esse tempo, esse ano, e eu vejo com bons olhos todas as mudanças e desenvolvimento, esse ano a Copa do Mundo são 10 etapas, né, um evento crescendo bastante, e é um evento que mudou a gestão há 3 anos atrás, e nesses 2 anos, no ano passado com esse ano, com a gestão da Warner, com a UCI chancelando o evento. E mudanças geram, né, a mudança gera desconforto, e desconforto gera movimentação e gera evolução. O profissionalismo fala um pouquinho do teu lado, desse profissionalismo da Warner e dos projetos desse lado técnico, porque para colocarmos o mountain bike no patamar que ele precisa transcender para chegar no irmão mais velho e mais experiente, que é o ciclismo, e por que não sonhar no nível MotoGP e Fórmula 1 também? Eu acho que é um negócio legal até para a gente comentar aqui. Em 2022, por exemplo, eu fiz a Copa do Mundo lá em Petrópolis, tendo contato diretamente com a UCI. Então, o meu contrato era com a UCI, né? Então, tinha o Simon Burney lá, muitas figuras foram para a Warner para poder dar continuidade ao projeto, mas a dinâmica era completamente outra. Então, a transmissão, por exemplo, que a gente executou lá em Petrópolis, foi toda produzida e toda planejada por nós, cara. Então, eu tive que contratar uma produtora, aí nesse sentido, nós já pegamos as produtoras mais tops, né, que aí tem os contatos que a gente tem, pegamos as produtoras que são referência no Brasil, que atendem Globo, que atendem Bandeirantes e tal, a Band e tal. Então, pegamos as melhores que tinham, fizemos pesquisa e optamos por uma, porque a responsabilidade da entrega da transmissão era 100% nossa. Tá, então que foi o último ano da UCI na gestão do evento, né? Foi exatamente. Porque 2023 entrou a Warner, não tivemos, infelizmente, Copa do Mundo no Brasil, e a partir de 2024 essa experiência já diferente, né? Já diferente. Então, assim, a diferença é que eu estava no topo do guarda-chuva e coordenando, fazendo a coordenação. Tinha a UCI junto comigo, conferindo para ver se eu estou cumprindo todas as regras, eu tinha minhas obrigações, e eu entregava tudo direto para a UCI. Então, está aqui premiação, está aqui área de pódio, está aqui largada de chegada, está aqui a pista, está aqui tudo. Então, tudo que uma Copa do Mundo precisa, está aqui os hotéis, os atletas estão super bem atendidos, criamos um formato novo de paddock, né, com o público não tendo acesso, mas ficando próximo dos atletas. Então, isso foi uma coisa que gerou muito desconforto no início, todo mundo me criticou muito, mas virou um padrão, inclusive, não sei, em outras Copas do Mundo, mas aqui a gente não consegue fazer de outra forma mais, e acho que está sendo repetido em outros lugares, né? O atleta de elite, principalmente os principais, ele tem que ter o espaço deles, e a gente abre para determinadas pessoas, então eles vão lá fazer uma sessão de autógrafos e tal, no momento oportuno, sabe? Então nós criamos muita coisa lá. Em 2022, final, para 2023, a Warner acabou adquirindo os direitos. Nessa transição, eu estava em contato com a Warner e ficou decidido o seguinte: Rogério, esse ano, no primeiro ano, nós vamos fazer tudo aqui na Europa, porque está mais próximo da nossa sede. Nós não vamos conseguir estender aí, porque nós estamos montando a equipe. Então, vai ser muito difícil a gente fazer aí com você, mas passado esse primeiro ano, nós vamos voltar a conversar. E assim foi.
Em 2023 eu fui visitar uma etapa de Copa do Mundo. Antes de outubro eu já estava com o contrato assinado. Então, assim, as coisas já estavam caminhando, sabe? Então, a gente não pode falar nada, mas as coisas estavam caminhando bem. E 24 nós fechamos, né? Aí teve a rodada dupla. Talvez fosse em outro país, que a gente precisa receber 2 etapas na América do Sul. Não dá para ser uma etapa só, como a gente fez em Petrópolis. O esforço das equipes é muito grande e tal. Viabilizar economicamente a viagem ajuda muito, né? Então, por isso mesmo. Então, assim, eles teriam que vir. E aí, quando tiveram as 2 etapas, eles perguntaram onde eu queria fazer a prova. Eu disse, olha, fizemos em Petrópolis com grande sucesso, mas Araxá é um lugar que todo mundo quer fazer, e eu acho que Araxá é o lugar para fazer, para a gente elevar o nível realmente, que a gente tem um projeto lá de longa data, isso tudo que a gente está conversando aqui. E foi uma coisa gozada, né? Botar um parênteses aqui. Quando eu estava levando o Simon lá em Petrópolis para o aeroporto, a gente conversando, indo para o aeroporto, ele falou assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A cada 10 pessoas que me paravam para conversar, para tirar foto e tal, 9 perguntavam assim, por que não foi em Araxá? Aí ele falou assim, que Araxá, velho? Eu assim, eu Simon, eu já te convidei várias vezes para ir a Araxá, você nunca foi, cara. Então, 23 você vai ter que ir. Ele veio. E aí, na hora que ele chegou aqui, ele falou, cara, isso aqui é o lugar. Ele endoidou, aí já veio com o pessoal da Warner e tal. E realmente ele ficou encantado. Falei, cara, aqui a gente precisa de tudo que... Nós temos aqui uma reunião de coisas, que não tem lugar nenhum do mundo. E realmente, é o que você falou, cara, desde o início, e todos os comissários falavam, né? Então, e aí isso foi construído ao longo dos anos. E aí, quando aconteceu aqui, isso tudo aconteceu, né? Então, agora, quando veio em 2024, já veio no formato da Warner, uma questão muito diferente. Eu passei a ser o organizador local, mas eu integro uma equipe da Warner, né? Eu não cuido mais do guarda-chuva. Hoje tem o Chris Ball, que é um cara que tem uma visão top, é um cara que transformou essa questão aí do mountain bike, né, na valorização, e foi contratado pela Warner para poder desenvolver esses projetos esportivos lá dentro. Aí trouxeram o Simon, trouxeram o Paul Davis, que era o gerente da Olimpíada, que nós trabalhamos junto nos Jogos Olímpicos no Rio. Então, várias pessoas estavam lá, eu já conhecia, porque a gente já conviveu bastante tempo. E essas pessoas agora estavam ao meu lado para construir. Então, hoje, o Paul Davis, por exemplo, ele é o manager do evento e ele cuida. A gente se fala todo dia. Falei, Rogério, vamos falar de crachá. Aí a gente debulha o crachá. Vamos falar como é que vai ser o acesso dos carros. Aí a gente debulha os carros. Então, está tudo no ponto da língua, tudo planejado e cada detalhezinho. Então, ele é o cara que cuida dessa operação, da parte de produção. Eu tenho a parte da imprensa, que aí já tem uma assessoria de imprensa que quem cuida é o Gustavo. Tem uma parte de rede social, que quem cuida é o time nosso. Tem um cara que cuida da pista. Tem um cara que constrói a pista, a parte de estrutura de pista. Enfim, nós estamos falando aí, tem o cara da segurança, tem o cara do atendimento médico, tem o cara do... Cara, é muita gente, a equipe é muito grande. Então, e aí eu fico circulando em todos esses casos, adequando toda a nossa estrutura que a gente tem para atender todas as necessidades e exigências que eles têm para o evento, para ter um evento de qualidade. Então, assim, é muito foda, sabe? Essa semana nós estamos há 15 dias falando sobre fibra para distribuir telões no evento. Nós devemos ter 10 telões para fazer transmissão simultâneas na largada, na chegada, no stand da Jane, no stand da Shimano Cifoté, no stand da Michelin, no stand do governo de Minas. Então, na hora que você no palco, vai ter um telão de 8x4 no palco, assim, enorme. E a grande coisa que a gente estava discutindo era o seguinte: a imagem que está passando lá, ela tem que estar sincronizada com a locução do evento. Ela não pode ter delay. E para isso acontecer, a empresa dos Estados Unidos está em reunião direta para poder fazer distribuição de fibra para que isso dê certo. Então, assim, é uma coisa técnica muito complexa. E aí, assim, são esses desafios técnicos, sabe? De colocar a tecnologia existente no Brasil com a tecnologia lá, fazer esse casamento em alguns casos como esse. Aí surgem algumas ideias, igual está surgindo essa empresa lá dos Estados Unidos, que chama ADI, ela... conversando com um cara, e eu falei, cara, o stand não sei se vocês já viram aí a Copa do Mundo de natação ou judô,
Que aí quando o cara vai para a piscina, aparece a foto do cara, assim, que ele vai entrar num telão enorme, assim, não. Antes dele. Aí eu falei com o cara, eu quero essa porra lá, velho. Aí ele falou assim, eu tenho essa porra para colocar. Eu falei, tu não coloca esse negócio lá, velho. Então, fica, o atleta, quando sair do subsolo, né, que outra coisa diferente, os caras não acreditaram, eles chegaram aqui no subsolo do hotel, são 20 equipes UCI, tem equipe elite. Piso de mármore, ar-condicionado, banheiro para todo lado, internet no centro. Cara, um lugar que sempre fala, não tem esse lugar em lugar nenhum do mundo, né? Na hora que o cara for sair de lá, tem um stand que a Jane fez, que é a nossa embaixadora, vai ter um telão. Antes dele chegar, vai aparecer a foto do Nino, todo mundo vai saber que o Nino vai passar ali. Então, sim, são ideias que a gente está tentando colocar em prática aqui, que vão revolucionar o negócio. E a gente só conseguiria fazer isso com a Warner, não conseguiria fazer isso sozinho, porque envolve muitos profissionais, muitas empresas e orçamentos proibitivos para nós, né? Então, nós estamos falando de orçamentos, nós estamos com quase 30 câmeras na pista, velho. Então, assim, para funcionar isso aqui, para transmitir para, sei lá, para o mundo inteiro, nós estamos falando de... Eu tenho que colocar 2 geradores ligados simultaneamente dentro de um caminhão e mais a energia local colocando. Se cair um, tem outro, se cair outro, tem outro, se cair outro, tem outro. Então, assim, é um nível de backup, de segurança do negócio que é uma coisa absurda, né? Então, é muito doido isso. Rogério, curiosidade, quantos containers, porque assim, a equipe da televisão é uma equipe toda internacional, faz parte com equipamento daqui, mas vem muita coisa de fora. Quantos containers de material a Copa do Mundo chega aqui no Brasil, em Araxá? Bom, 2 já ficaram aqui do ano passado para esse. Já deixamos aqui, vamos abri-los de novo agora essa semana. Essa semana eu já recebi um aviso de uma empresa lá da Alemanha que está vindo um container, então deve chegar essa semana outro. E outros containers que vieram, mais containers do ano passado, eu consegui achar fornecedores no Brasil. Então, à medida que o evento vai amadurecendo também, né, eu acho que as coisas vão evoluindo, dando mais oportunidades para as empresas locais. Deixar grana aqui no Brasil, isso é interessante. Exatamente. Então, assim, isso é uma evolução que a gente está fazendo. Então, as placas de largada vieram de fora. Esse ano, professor Rogério, foi um custo muito alto trazer um container de placa de largada. Vamos usar o que você tem mesmo, que eu acho que vai ser mais legal, e vamos contratar as grades aí local. Então, assim, a cronometragem veio de fora, mas a parte do telão daquele porte de largada é do Brasil, a estrutura lá é do Brasil, não precisa ver a gente fora. Então, tem várias coisas que a gente está conseguindo fazer com empresas aqui do Brasil mesmo, e principalmente de Minas Gerais, né? Então, isso que é mais legal. Você está mencionando a equipe, isso é uma curiosidade interessante para a gente falar. Eu queria saber, diretamente ligadas a você, de quantas pessoas nós estamos falando da sua equipe e, além de ligados a você, as pessoas à sua volta, né? Fornecedores satélites, empreendedores, funcionários. Então, nós estamos falando diretamente quantas pessoas estão ligadas a você na sua equipe e quantas pessoas, no total, envolvem esse evento para que você consiga chegar no dia da largada. Cara, não tem esse número ao certo, assim, mas se a gente começar a somar começar a montar o guarda-chuva e começar a subir a chave, então a gente deve chegar no evento, se incluir estacionamento, voluntários, em torno das 400, 500 pessoas. Eu estou falando isso baseado no número de refeições que a gente serve no almoço, que são 500 refeições para quem está trabalhando, véio. Então, assim, é muito louco. Existe uma logística de distribuição da alimentação também muito louca, porque são alimentações, gente distribuindo, então motoboy nosso mesmo, para levar na pista, para levar no estacionamento, para levar 2 quilômetros daqui o cara que está trabalhando. Então, o cara que está trabalhando em tal lugar tem que colocar um banheiro químico lá para ele poder passar o dia, a equipe lá daquele lugar. Dentro do evento hoje, a gente não está aqui em Araxá, a gente não trabalha mais com banheiro químico nessa área, a gente está com carretas banheiros que tem ar-condicionado, carreira top, que muito fica top. Manutenção direto, é muito legal, cara.
de cadeirante chegar para mim lá, me procurar, falar, tem um cara querendo falar com você. Aí eu vou lá falar, o cara é cadeirante, falo assim, olha, eu nunca vi um banheiro cadeirante tão top igual esse que você pôs aqui. Eu estou me sentindo respeitado e tal. Então, assim, são muitos detalhezinhos que acabam surtindo muito efeito, né? E esse ano, por exemplo, falando disso, né? Então nós vamos ter, além desse estacionamento aí para 3.000 vagas lá, nós temos um estacionamento para idoso, que é a primeira vez que a gente coloca com 100 vagas, 80 vagas, se não me engano, que fica a uns 100 metros do evento, e um de PCD com 20 vagas em frente à entrada do evento, assim, bem do lado, a 20, 30 metros de distância. Então, são situações que a gente vai crescendo e oferecendo essa estrutura e deve ter em torno aí de umas 500 pessoas, assim, ao todo, sabe? E da Warner, cara, nós estamos falando aí de quase 200 pessoas, direto, só deles. Não estou nem contando como nossa, porque essas 500 refeições não tá deles, porque eles têm a refeição de todos, eu estou falando aí de umas 700, 800 pessoas, se você sair multiplicando isso aí por mais pessoas, sabe? Então é uma logística bacana e a gente tem um time muito bom, graças a Deus, né? O pessoal que trabalha no time nosso é uma galera que respeita muito as pessoas, é uma galera que já está comigo há muito tempo, que tem uma comunicação muito educada assim no relacionamento. Então todos os voluntários que estão conosco hoje a maioria deles vieram no ano passado e vieram em Petrópolis, eles querem voltar. E aí é legal isso, né? Porque não é só o evento, né? É a forma que a gente trata e a forma que a gente consegue passar uma experiência legal para as pessoas, né? Não só para quem está de voluntário, mas para quem está trabalhando também, né? Então tem muita gente que, cara, a gente chega, hoje eu estava aqui em Araxá andando de carro, o cara parou, pô, e aí? Essa semana eu vou lá para ver as coisas funcionando. Então, você vai criando esse vínculo com uma massa de pessoas muito grande, sabe? E é muito doido, é uma orquestra, igual o Caldeira falou, então é Eu louco. queria aproveitar e sair um pouco dessa conversa do evento. Eu queria voltar lá no passado, porque eu tenho uma curiosidade, e muita gente deve ter essa curiosidade também. Você conta nas suas histórias que em algum momento você abandonou a sua carreira de marketing e teu pai te chamou para você trabalhar com ele na fazenda e Sim. desenvolver lá a hotelaria lá na fazenda e tal. E aí eu fico imaginando a cara do seu pai o dia que você contou para ele que você tinha vontade de fazer um evento de mountain bike dentro do Hotel Fazenda. Eu queria saber como foi esse momento, como é que foi essa história? Essa história é interessante. No começo desses eventos, o Rogério fazia até lake jump, meu. Fazia, velho. Eu fui Era da muito louco. rapaziada que teve lá, era demais, Rogerão. Pô, fora que a gente ficava com o pé na pista, né? Dormia na fazenda e já saía para andar na pista. Evento mega é demais, mas essa história do começo que te trouxe até aqui é demais também, né? É muito divertido, é legal lembrar disso, né? Eu acho que na verdade, assim, eu trabalhei em São Paulo, tive agência de eventos aí, de propaganda aí, depois saí, vim para a Fiat Automóveis aqui em Betim, na área de comunicação, e pô, foi uma experiência maravilhosa, só que eu não dei conta de ficar dentro de um lugar fechado, velho. Cumprindo horário, eu desesperei lá dentro. E sou grato demais, foram períodos de grande aprendizado que eu tive lá, mas aí na hora que eu falei com eles, não dou conta, aí meu pai viu que eu estava assim, minha esposa, a gente conversando e tal, aí meu pai falou, vem trabalhar com a gente aqui para a gente fazer a fazenda crescer. Esse hotel fazenda da família nossa lá foi inaugurado em 89. Foi um dos primeiros hotéis fazenda de Minas, um dos primeiros do Brasil e tal, foi bem lá atrás, sabe? E era só a nossa casa, com 4 apartamentos. E mesmo eu estando em São Paulo, eu vinha, trazia as coisas, trabalhava final de semana, ia para o bar, então todo mundo contribuía, porque foi a forma que a gente conseguiu manter a propriedade, né? Porque meu pai aposentou, não tinha mais recurso e chegou a colocar até a fazenda à venda. E aí o turismo salvou a propriedade, né? Nossa, assim, da família, tá? Então foi muito legal. E aí eu sempre trabalhei lá. E aí em São Paulo. Aí depois que eu vim para Betim, né? Para Fiat, eu conseguia ir menos ainda na fazenda, porque era só final de semana e tal. E aí chegou o momento de virada de chave, só eu vou para aí. Aí
E na hora que eu cheguei lá, cara, com todo gás, né? Porra, 94, eu acho, se não me engano, sei lá, 94. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. E eu já andava de bike, tinha uma KHS roxa, queixo duro, né? Não tinha suspensão, não tinha nem suspensão, aquele barrende Igual aquela do Ravelli, que o Ravelli falou aqui no podcast com a gente. Era roxinha e roxo. azul, né? Roxinha e azul. O barrete tinha assim, uns 30 centímetros de cada lado, assim, para segurar, um trem muito louco. Todo mundo vivia caindo, agarrava nas árvores, assim, você levava o ombro, né? E aí eu pedalava, e gostava de fazer trilha ali na região, estava começando e tal. E aí eu falei, vou fazer uma prova de mountain bike aqui na fazenda. Gosto. Aí comecei a correr atrás, fui na federação, fui conversar com as pessoas e tal. E aí fizemos a primeira, e foi um sucesso, cara. E aí meu pai, uma prova de mountain bike, nós vamos trazer gente para cá, porque o objetivo é ocupar o hotel, né, velho? Não podia ter uma prova de mountain bike e torrar dinheiro, né? A gente falou, qual que é o objetivo nosso? Não, o objetivo vai ser ocupar os apartamentos que a gente tem e tal. Cara, foi muito legal. Ocupamos lá, enchemos hotéis da região, teve gente acampada e foi muito astral. Foi uma vibe top demais. E Que ano isso, Rogério? isso foi em 96. Em 95 eu comecei o projeto, em 96 nós fizemos a primeira prova. Em 27 de abril, se não me engano, 23 ou 27 de abril. E aí foi muito legal. A Coca-Cola eu consegui patrocínio, a Coca patrocinou, deu R$7.000 de dinheiro. Caralho, era muito dinheiro, viu? E isso deu para pagar grande parte do custo, e premiação em dinheiro e tal. E o evento foi muito legal. Aí no ano seguinte a gente já repetiu. Esse ano, quem me ajudou? Esse ano? Não, ainda não era. Não, nem Era tinha. pré-Ametur. Era Pedra do Sino Open, que era Fazenda Pedra do Sino, aí chamava Pedra do Sino Open de mountain bike. Até o nome era meio doido, assim. Aí, cara, esse Pedra do Sino Open foi muito legal primeiro. Aí quem me ajudou no primeiro ano foi o Gil Canaã, do Iron Bike. Sim. Aliás, não, quem me ajudou no primeiro ano foi o Reinaldo, que ele era da federação, ele me ajudou lá a parte técnica, eu não entendia muito. Aí fizemos. Aí no segundo ano, o Reinaldo não estava na federação. Eu chamei o Marco Antônio e o Gil do Iron Bike para me ajudar. Foi top, eles me ajudaram também com a experiência deles. Então, na época era só mala direta, né? Eu pegava o carro, cartaz, imprimia 1.000, 2.000 cartazes, saía colando. Fui até no Rio de Janeiro colar cartaz, velho. 040, a Pedra do Sino, para quem não conhece o hotel, é na beira da 040, é Conselheiro Lafayette ali, Rogério? Não, lá é Carandaí, o município. É divisa, né? Quase Lafayette, Quase Carandaí, ali. quase Lafayette. Na beira da 040, que vai para Juiz de Fora, Rio de Janeiro, né? BH, e aí, cara, Rio de Janeiro. E aí tinha um negócio legal lá, que como está na beira da 040, eu tenho ônibus que vem de Brasília para o Rio, para na porta, ônibus que vem de São Paulo para Ouro Preto, para na porta, ônibus que vai do Rio para Belo Horizonte, para na porta. Então, eu estou na beira da estrada. Então, assim, a facilidade de chegada lá foi um dos grandes pontos de sucesso do evento. Então, cara, enchia. Nós tivemos lá 800 atletas, foi uma loucura. Imagina uma prova com 870 atletas. Até lembro disso, 872 atletas. Foi muito louco isso. E aí, no segundo ano foi um sucesso. Aí, no terceiro ano, eu já fiz sozinho de novo. E o Tadeu, um amigo meu que era de Lafayette, no quarto ano, ele já estava comigo, falou, Tadeu, vamos fazer uma prova aqui e tal. Aí ele falou assim, Rogério, posso te ajudar, que eu gosto também e tal. E aí ele começou a me ajudar nas provas. Isso então, é o que já é 99? Então, isso já foi 99, foi no início da Copa Ametur. Foi quando eu fui para lá, foi quando eu conheci o teu trabalho. Então, aí o que acontece? Paralelo a isso tudo, eu fazia uma prova por ano, mas o meu trabalho era o hotel, na parte comercial. A gente tinha um projeto lá com meu irmão, com minha família e tal. E existia a questão da associação, da Ametur, que é a Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural. E eu era um dos fundadores da associação, então a gente fazia reunião mensal para poder desenvolver o turismo em Minas e Parará, né, e reunia o governo para falar de política pública, de turismo. Então, meu foco era 100% turismo. Só que na hora que como eu tinha vibe muito de evento, eu sempre falava, cara, a gente tem que promover as coisas e tal, né? E aí foi falando, e surgiu a ideia em 98, numa reunião, ela falou, eu queria fazer uma Copa Ametur de mountain bike, nos hotéis fazenda associados.
quem topa? O pessoal gostou, falou, não, pode fazer. Eu falei, então, não vai custar nada para a associação, eu vou fazer tudo. Quem quiser sediar vai pagar R$ 500 para sediar, R$ 500. Você paga 500 conto para a gente ajudar na despesa lá de fazer a pista e pronto. E era isso aí, né? E aí nós começamos. Foi lá no Pedra do Sino primeiro, segundo foi para Recanto dos Fonda, em Caeté, terceiro foi em Sete Lagoas, se não me engano, em Betim, e aí a última etapa seria num outro hotel fazenda em Carandaí, mas ele recuou na hora, ele achou que estava muito grande para ele. E aí, como não tinha lugar, eu acabei fazendo o fechamento do ano lá na Pedra do Sino de novo, lá na fazenda. Que aí teve o campeonato de Lake Jump, nessa final de 99 aí. E aí, cara, e era um esforço muito grande. Meu pai, cara, aí você perguntou do meu pai, no primeiro ano ele adorou, a família toda curtiu muito, né? Eu acho que o resultado econômico do evento, e principalmente a divulgação, o econômico é uma coisa muito momentânea, né? Tem aquele final de semana, acabou, não tem mais nada. Mas a questão da divulgação e começar a trazer pessoas que usam bicicleta para a fazenda, isso revolucionou um pouco, sabe? E depois, mais um pouco, quem tem mountain bike ir para os hotéis fazendas, e aí as coisas foram se conectando, sabe? Então, essa alegria que deu lá na fazenda, minha mãe mesmo, pô, a gente trabalhava, pô, vai ter mountain bike, aí a gente ficava os funcionários tudo doido, e fazendo pista, vamos fazer sanduíche natural. 4 horas da manhã a gente estava lá montando sanduíche natural, que a gente fazia tudo, né? E aí foi muito louco esse negócio todo. Então, essa história... Daí eu fiquei muitos anos fazendo a Copa Ametur, mas a minha atividade principal sempre foi o hotel. Então, isso foi durante muitos anos, eu me dividia, combinados lá com meu irmão, ele folgava, eu folgava, e aí quando eu folgava eu trabalhava nos eventos de mountain bike. Isso aí é interessante até de falar, então. Desculpa te interromper, mas é para não perder esse teu fio aí. Você, então, organizava os eventos, mas a tua função, quer dizer, sua carreira era na hotelaria. E aí, na hora extra, você fazia o evento, é isso? Era o que dava para fazer só nas horas de folga, véio. Então a gente pegava lá 2 semanas, aí eu combinava com o meu irmão, você fica aqui 2 semanas que eu tenho lá o evento. Pode ser? Pode. Ele ficava, e quando eu voltava, eu ficava no hotel trabalhando. Então a gente revezava. Então não era fácil, porque o problema não é a dedicação física, o problema é a dedicação mental antes do evento. Isso. Eu tinha que trabalhar à noite, fazer mala direta. E aí, assim, eu sou formado em comunicação visual. Eu não tinha agência, velho. Eu que produzia tudo, criava tudo. A parte de layout, de arte final, de produção gráfica. Aí em São Paulo eu trabalhei em agência aí fazendo parte de produção gráfica, para você ter ideia. Então isso tudo para mim é pé nas costas, né? Na época a gente fazia overlay e colocava lá 30% de magenta, 20% de azul, e a gente na mente fazia a mistura de cor e mandava fazer os fotolitos. RGB na lata. Para impressão convencional, que demais. Hoje o cara está no computador assim, mandando sair colorido lá. O profissional de hoje não tem o mesmo conhecimento que a gente era obrigado a ter na época, né? Mandava um fax em preto e branco para aprovação, né? Cara, que isso. Para provar cor, né? Então assim, quando chegava era assim, você imaginava a cor, nossa, isso aqui eu quero essa cor. Aí você tinha a escala lá, falei, não, põe... Aí o cara lá, às vezes, fala, oh, ficou muito azul, ficou muito forte. Não, então tira 10% do amarelo aí para poder mudar um pouco o azul. Então, assim, era uma coisa, era muito artesanal, sabe? Esse período que eu vivi. E aí, cara, era muito doido. E aí, quando eu fui lá, que eu tinha essa atividade principal do hotel, eu fiquei muitos anos fazendo isso. Aí acabou que meu pai faleceu, fez 20 anos essa semana. Coincidentemente, né? Eu lembro do seu pai, tive a oportunidade de conhecê-lo lá no Pedra do Sino. E aí meu pai faleceu, e aí a gente tinha lá a empresa familiar, aí nós ficamos alguns anos entre os irmãos ver como é que ia fazer, e aí meu irmão hoje tem o Hotel Fazenda, que continua, então é do meu irmão, e eu fiquei com uma parte da fazenda que eu fiz um centro de treinamento lá de Big Trail, também já fiz algumas provas de mountain bike. Mas aí a coisa, a minha irmã tem um curral, minha outra irmã tem outra parte, então cada um tem sua parte ali, vamos dizer assim. A gente conseguiu fazer uma forma que a gente mantivesse entre nós ali os terrenos, né? A história ali. Mas aí eu já estou 100% dedicado aos eventos, né? Então, mas na época da Metura,
lancei, ela teve Copa Metu de Corrida de Aventura, que eu fiz com o Henrique, que é um cara do Exército, um navegador espetacular, aprendi muito com ele. Agora, o evento que eu mais aprendi a ter feito foi a Copa Metu de Enduro Equestre. Esse foi foda, velho. Foi muito legal. Pô, dá só uma parte aqui, vamos mudar. O Caê, o Rogério, organizador de Downhill também, de prova da Red Sim. Bull. Conta só um pouquinho essa parte, assim, só para dar um... de cenário, claro, complementa o Enduro Equestre e emenda no Red Bull. Aí a Metu, no caso, era uma Copa Metu de xadrez, a gente estava conversando já com a parte de xadrez, de fazer um campeonato dentro dos hotéis fazendo e tal. Só que nesse meio tempo do falecimento do meu pai, eu acabei saindo da sociedade, né, do hotel, e eu estava como presidente, e aí da Metura, aí não justificava mais eu estar lá, eles até queriam que eu continuasse e tal, mas aí eu falei, não justifica mais eu estar aqui, e aí acabei saindo da associação, mas tem um grande carinho por todo mundo, eu nem sei se, eu acho que ela não existe mais depois que eu saí. Isso aí é início dos anos 2000? Início de 2000 e alguma coisa, 2000, deve ter uns 2000 e alguma coisa. Primeiro ano da Copa Internacional é 2003? 2003? Primeiro ano foi, vamos dizer que foi 2003, mas a grande virada de chave foi em 2004, aqui em Araxá, que eu ainda estava como presidente, eu estava como vice-presidente, e aí nós fizemos junto com a Associação Brasileira de Turismo Rural, aqui no Grande Hotel, um congresso brasileiro de turismo rural aqui. E aí nós trouxemos 500 pessoas do Brasil inteiro para participar disso. do congresso. Foi muito louco. E justamente nesse evento eu assumi a presidência. Eu fui eleito e assumi a presidência nesse evento. E aí eu estava na pista, aí eu vinha para o quarto, tomava um banho, colocava terno e gravata, ia para as palestras, aí foi muito doido. Eu ficava entrando e saindo do hotel, assim, com 2 eventos simultâneos acontecendo, sabe? E aí foi que começou mesmo, e na época era a Rede Tropical que fazia a gestão aqui do Grande Hotel, que era da antiga Varig, né? Vamos voltar. Tem tanto tempo, e tá ficando velho, né, velho? As coisas nem existem mais, né? Então, aí a Varig... Como clássico, vamos falar assim, velho. Que fazia a gestão aqui, e aí depois passou pelo Ouro Minas e depois passou pelo Tauá, né? E agora é o Grande Hotel, que é Tauá ainda, mas com uma outra marca. Agora eles estão num outro posicionamento de mercado. Então, não só a política, né, que você falou, Caê, de eu ter passado vários prefeitos, teve impeachment no meio, teve muita coisa acontecendo. Muito doido. E você, né? Lá. E eu lá batendo firme. Cada reunião que chegava um prefeito novo aqui, o cara falava, não quero, mas o que é essa porra de mountain bike aqui? Aí na hora que chegavam todos os empresários de hotelaria, de restaurante, eu falei, não, filho, esse evento aí você pode deixar aí, que é o melhor evento que nós temos na cidade. Todo mundo foi defendendo o evento ao longo dos anos, sabe? E eu dou muito valor. Isso foi mantido, não por mim, mas foi mantido pela comunidade aqui, que nunca deixou a peteca cair quando teve algum problema político, alguma alteração política. E essa alteração que teve, a gente viveu muitos problemas. Então, por exemplo, quando nós saímos do Ouro Minas, do Tropical para o Ouro Minas, os preços aqui eram muito caros, porque o posicionamento de mercado era alto. E para eu alugar aqui era caríssimo, eu não tinha verba para alugar isso. Uma prova de bicicleta, alugar o hotel aqui, a parte externa e tal, né? E aí, por sorte, a Érica Drummond era secretária de turismo de Minas Gerais, então a Metu me ajudou muito nessa abertura de porta, sabe? E aí eu fui direto na Érica, falei, Érica, a gente foi vizinho de prédio quando era recém-casada, e eu era solteiro e tal, a gente morava no mesmo prédio, muita coincidência, né, e tal. E ela aí falou, Érica, estou precisando lá, mas a gente faz um evento de bicicleta, acho que tem futuro. Falei com ela, acho que tem futuro, mas nós estamos no início do projeto, mas eu queria fazer lá. Falei, não, eu vou facilitar para você o máximo que puder. Aí o gerente comercial ligou, chamou ele lá na hora depois, e falou, pode fazer o que for preciso para o Rogério lá, porque o evento dele é bacana. E aí abrimos as portas com Ouro Minas. Aí, de repente, cara, tudo certo, um ano lá, que eu nem lembro agora de cabeça, contrato assinado com Ouro Minas. Lembro desse ano, teve que fazer do lado de fora lá, velho. Não, esse aí foi em 2005, porque aí teve uma briga da prefeitura com a Rede Tropical da Varig, e aí lembro disso. Você não vai poder fazer aqui dentro, porque nós estamos
brigado com a prefeitura. Como era o nome do outro hotel que tinha do lado, que hoje é uma ruína ali? Colombo, meu. O Colombo, Hotel Colombo. O hotel era tão clássico, era de madeira, assim, ele estalava, velho. Parecia que tinha fantasma, né? Era muito doido. Passei na porta dele hoje. Era demais. Pô, naquela descida de pedra, é clássico ali, né? E aí nós fizemos lá, mas essa questão do Ouro Minas, assim, pro Tauá, aí o Tauá sumiu. Eu falei, pô, doido. E aí eu fui lá no Tauá, falei, ó, eu tenho um evento que estou com um contrato assinado. Aí ele falou assim, ok, que dia que é? Vamos dizer assim, é dia 1º de abril. Não, beleza. Nós vamos assumir o hotel no dia 25 de abril. Eu não tenho nem funcionário lá dentro. Eu falei, não, mas eu preciso fazer o evento, eu já estou com contrato, eu estou com tudo pronto e tal. Cara, o Tauá fez desdobrando, não tinha um funcionário aqui dentro. Eu fiquei aqui 15 dias só com um funcionário na portaria, andando sozinho aqui, hospedando com a minha equipe. Montamos tudo, aí de repente eles abriram o final de semana do evento. Que ano isso, Rogério? Cara, eu não lembro esse ano certo, mas eu acho que deve ter mais de 10 anos isso. E aí depois foi muito legal, porque aí nós começamos a construir uma outra história com o Tauá. E a Lisete, que hoje é a presidente do Grupo Tauá, que são acho que 8 hotéis pelo Brasil, etc. É um grupo grande. E com o seu João, que é o pai dela, e o irmão dela, o Daniel e tal. A gente conseguiu construir uma história muito legal aqui, porque eles mudaram o posicionamento do hotel com preços mais acessíveis. Cara, na hora que fez isso no mountain bike, o recorde de hospedagem disso aqui na história, desde quando foi construído esse hotel, é do mountain bike em um ano que a gente colocou 900 e tantas pessoas aqui dentro. Cara, hospedado, velho. Teve anos, velho, que os caras tiveram que montar a estrutura de restaurante maior, porque não dava conta da quantidade de gente. Salões, cara. Então, assim, chegava, entupia um salão, fechava a porta, não, agora lá no outro que tá funcionando, e cozinha pau quebrando, e, cara, foi muito louco, foi muito, muito doido mesmo. E aí, assim, hoje, o Tauá ficamos durante esses anos todos com um posicionamento diferente, 100% de ocupação, porque a Copa ocupa todos os apartamentos, e há 2 anos eles fizeram uma outra mudança de posicionamento do Grande Hotel, porque o hotel é um espetáculo aqui, né? Então, eles fizeram um posicionamento para algo mais chique, mais num nível mais alto, com gastronomia e tal. Isso elevou muito o preço das diárias e, consequentemente, o padrão e os preços das coisas. Então, aí nós tivemos, depois de tudo pronto, tivemos que começar tudo de novo, véio, com outra gestão, cara. Vocês não acreditam que eu já passei aqui. Então, aí começamos tudo de novo. Tipo assim, sabe o que é bom? Você tem couro grosso, por isso que você aguenta. Fechado que você toma. É couro grosso, meu. Tipo assim, se hoje custa R$1.000 para fazer a prova lá fora, de aluguel diário e tal, não, agora é 10 mil. Eu falei, cara, mas é 10 vezes mais, eu não tenho condição de fazer isso. Não. Aí, cara, mas tudo bem, e a ocupação? Não, e a ocupação como é que você vai fazer? Não, a ocupação eu dou 100% de ocupação toda vez. Mas só que a diária era o pessoal andando aqui. O pessoal a diária custava R$600, hoje custa quase R$2.000. Tá. Custa quase R$2.000, velho. Então, assim, eu não sei se eu consigo mais encher com essa diária, esse posicionamento novo. Então, o problema não é só operação, produção. O problema também é resultado final. Enfim, aí nós estamos vivendo esse outro momento. Só que nesse meio tempo veio a Copa do Mundo, e aí a coisa se transformou de novo, sabe? Mas, voltando aos eventos aí que a gente vive essas coisas, né? Eu falei do Endurequest, etc. Você falou do Downhill. O Downhill foi muito louco. Você fez 3 eventos de... 3. 3 eventos de Downhill da Red Bull. Profetas, aquele em Ouro Preto e o Desafio da Mina. Foi isso? O Desafio da Mina, foi. O de Ouro Preto, como é que chamava? Foi o Desafio da Mina, foi o Desafio das Cruzes. Desafio das Cruzes, porque era o Bernardo Cruz, era patrocinado pela Red Bull, tinha a ver e era um circuito de cruzes lá também. Porque lá tem cruz para todo lado na cidade, por causa das igrejas, então é o Desafio das Cruzes. A gente fiz um trajeto passando por várias igrejas e foi muito legal lá. Eu fui nos 3 e eu corri até, você me deu boi de eu ser corredor e cinegrafista on-board dos bikes. Foi doido. Eu tinha feito uma prova de downhill lá na fazenda, mas a pista era muito curta, não tinha uma montanha longa para fazer, mas a gente fez uma curtinha. Aí quando foi em Congonhas,
em 2003, mais ou menos, a Red Bull nos apoiava e tal, eles me chamaram lá, e aí nós fomos lá visitar e falaram, nós queremos um evento inédito. E tal. Aí eu falei, então tá bom. Fogo, Rogério, você fez uma rampa que tinha uma das rampas na hora da televisão de noite, tinha fogo. Pra gente pular, lembra disso? Lembro. Não, foi Histórico. muito louco. Isso foi com Congonhas lá. E aí, quando nós chegamos lá em Congonhas, aí fomos lá para a reunião em São Paulo, né, para a Red Bull. Aí a gente foi lá vender o desafio da mina, de uma mina de ouro. Mariana. Só que a gente não tinha a mina. Eu sabia que tinha, só que a gente tinha Congonhas antes. E na hora que eu cheguei lá, tinha um quadro branco, nós comecei a desenhar, tem os profetas lá, e não sei o que lá, começamos a desenhar, dá para fazer uma descida muito foda no meio da parte histórica e tal. E o pessoal aprovou Congonhas antes mesmo do motivo da reunião, que era uma prova dentro da mina de ouro. Vamos fazer isso aí. Chegou no desafio dos profetas, depois de muita conversa e tal. E aí nós fizemos um trajeto espetacular, e foi o primeiro ano de Congonhas, foi 2005 isso. Foi o ano que Congonhas levou a Copa Internacional. Então eu fiz a Copa Internacional e o Desafio dos Profetas no mesmo final de semana, velho. Foi demais. Nossa, uma noite, outro dia. Ficava sem dormir vários dias, sabe? Não, e vale falar que essas provas foram icônicas, né? Provas icônicas. Foram momentos muito diferentes, né? Onde a gente tinha aí o apoio Cadeira sempre, às vezes Falzone também. A gente tinha a ESPN como veículo top de linha, mas era a época que todo mundo ficava esperando chegar a revista na banca para poder ver como é que foi, cara. Então, assim, antes do boom disso aqui, que mudou a história da comunicação, né? Porque então, na época a gente usava celular para ligar um para o outro, no máximo. Estava caro ligar no celular. Então, assim, era uma coisa muito louca. Então, e aí foram projetos muito arrojados, que deu para perceber que eu sou muito doido assim nas ideias e tal. A gente sempre vai colocando umas coisas muito loucas no meio. Até quem trabalha comigo, a primeira barreira que eu tenho às vezes é dentro da equipe, porque os caras falam, cara, você pirou. Eu falo, não, vai dar certo. Então, assim, com a experiência que eu tenho, eu já consigo ver lá na frente as coisas mais doidas, se vai dar certo. E quando eu vejo um trem muito legal lá na frente, cara, aí, assim, aí eu acho que isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? Não é que eu sou melhor ou pior que ninguém, não, mas é porque a gente tem muita experiência realmente nessa área, né? De loucuras, vamos dizer assim. Rogério, vou falar em português, você é foda. Não, português de língua popular, você é foda. Você é foda porque você é um sonhador que não... Cara, o que sonho, realiza. né? Basta você acreditar nas coisas que você faz, que as coisas têm a capacidade de... E nem todo mundo vai estar na mesma vanguarda, né? Eu conheço o brilho dos teus olhos e esse sonho nosso, né? Que sempre caminha em paralelo. Você é um grande realizador, cara. Parabéns mesmo por você ter pego essa nossa causa desse nosso ideal e ter transformado isso num bom negócio. Então, assim, isso é bom. Eu acho que, assim, eu falo muito até com o pessoal da minha equipe, assim, cuidado com o que você está desejando e falando, velho. Porque tudo que você pensa e fala, acontece. Então, assim, e na hora que você começa a falar de uma coisa muito louca, você vai acabar realizando aquilo. Pode demorar muito tempo. Igual foi o desafio da mina. Ok, fizemos o desafio dos profetas, foi sucesso. Não, agora é a da mina. Não, deixa com a gente. O desafio da mina, cara, foi o evento mais louco que eu já fiz. Logística foda. Logística foda, entra para dentro da mina. Mano, aquele trilho do começo, o que era aquilo ali, com aquela rampa? Eu só andei, eu não corri. O da Red Bull foi um dos eventos. Foram os 3 da Red Bull. Mas eu digo dos eventos da Red Bull, esse é um dos mais loucos, assim. A ideia foi muito doido. E era numa época onde a Red Bull lá fora fazia muitos eventos em mina. Então tinha uma mina no México, tinha uma mina de sal em Salzburg, que é a sede da Red Bull,
que eles fizeram lá. Então, pô, era o mote mesmo. Pô, e dar um rio para dentro da terra, velho, que coisa mais doida. Não é montanha acima, é montanha dentro, velho. É muito louco. E foi legal o movimento que aconteceu dentro do nosso universo brasileiro. Trouxe os Atherton, brother. Era assim, era a rapaziada, os Atherton, o Felipe Polk, demais. Foi muito louco. Nós abrimos área, assim, a parte de logística de socorrista. O desafio da mina, ele era para ser um evento de dual downhill, igual foi em Congonhas. Só que não cabia. Só que na hora que a gente começou a fazer... Não dava. Aí, aquela entrada da mina, que tinha aquela rampa, você pousava no trilho do trem, fiote. No trilho do trem, E eu tive que tirar lá o... negócio... poder passar o Atherton, porque ele tinha 2 metros de altura, velho. Era grande. E detalhe, exatamente o landing, o pouso, era no contraste da luz da parte externa da mina com a parte interna, Rogério. Então você não via, graças a Deus você não via onde você pousava, velho. Então, assim, e aí foi muito doido. Aí, na hora que chegou, que a gente estava com o negócio, aí, puta, agora tem que dar a notícia para a Red Bull que não dá para fazer um dual downhill. E o evento contra relógio vai ser do caralho, porque... Verdade. E aí pronto, aí passou. Foi. Vamos fazer o contra-relógio, beleza. Aí depois foi fazer o trajeto lá dentro, porque aí eu tive que pegar um cara que era funcionário lá, 40, 50 anos na mina, e falou assim, olha, descendo aonde o carrinho desce, a gente desceu a pé, a gente ficava lá, entrava 8 horas da manhã, não sabia nem que horas que era. E falou assim, aqui tinha uma galeria, mas que está tampada aqui há 30, 40 anos. Eu falei, então, vamos abrir esse buraco aqui. Aí, cara... Isso é bom que tinha pouco morcego, né? Quando se abriu aquela porta, então saiu pouco morcego, velho. Não tinha nenhum, não tinha nem inseto lá dentro, cara. Era só umidade, porque lá embaixo, um dos principais pontos de mergulho do Brasil é lá, né? Lá tem um ponto de mergulho que tem não sei quantos níveis para baixo de mina, que na hora que você olha assim, onde tem água, você não consegue saber. Só na hora que você põe a mão, você não consegue ver a água. É muito louco. E aí nós começamos a abrir as galerias e um grande desafio foi fazer esse trajeto até onde é o ponto de mergulho dos atletas. E aí, na hora que chega lá, o hot seat tinha que ser lá embaixo, porque não dava para trazer o cara para cima. Porque o outro já tinha que descer, velho. E aí foi muito louco, assim, E aí tinha outras questões, né? A família... que foram esses eventos da Red Bull? Esse foi 2006. 2006, o Congonhas foi 2003, 2004? Não, foi 2005, foi um ano antes. 2005, perfeito. E aí o mais doido que a gente viveu muito é que, assim, mais uma vez a Ametur que abriu as portas lá da mina. Porque a família lá é uma família tradicional na cidade e tem um apego emocional muito grande. Aquilo lá é um negócio que gira turismo o tempo todo, a gente precisaria fechar a mina para poder fazer isso. E eu lembro que na época foi 50 mil reais de aluguel, velho. Foi um dinheiro que hoje, sei lá, tipo 500 pau hoje, sei lá quanto. Depois vocês fazem a conta aí, 50 mil lá em 2006, quanto vale hoje, para vocês terem ideia? Do que seria o dinheiro só... E aí eu lembro que eu fui com o presidente do Instituto Estrada Real lá, que era o seu Eberhard, que sempre me ajudou muito nos projetos. Eberhard, estou com um projeto aqui, eu preciso de você. A gente estava sempre junto nos projetos, né? Não, o que você precisa? Aí contei para ele, nossa, esse projeto vai ser muito bom. Eu falei, não, então, vamos lá que eu vou brigar para colocar a logomarca da Estrada Real nos materiais da Red Bull. E aí eu consegui. Aí eu falei, ó, eu consigo lá, mas tem que colocar a logomarca da Estrada Real. Eu falei, não, tá aprovado, essa logomarca? E aí o Eberhard marcou uma reunião com o cara com o dono lá, até esqueci o nome dele agora, foi prefeito e tal, lá em Mariana. E aí marcamos a reunião, explicamos tudo, aí eu falei, não, Rogério, a mina é toda sua, você pode ver como é que você quer fazer, quando você pode fazer o que você quiser lá, só me passa as coisas e parará. Aí combinei tudo do lado da Eberhard. E aí eu lembro que um dia, aí fui lá, levei o pessoal da Red Bull para mostrar como é que ia ser e tarará. E aí eu lembro que um dia, o pessoal da Red Bull cismou de ir lá nele, sem estar comigo. Ninguém nem me falou nada, eu estava viajando. Velho, o cara ligou para mim e falou, tá aparecendo um monte de gente da Red Bull, tô mandando embora, você esquece essa porra desse evento, porque só tem evento se você vier junto com os caras. Então,
Eu esqueci o nome dele agora. Eu falei, não, pode ficar tranquila, porque eu estou viajando e eu estou indo para aí. Era o Andrei Cabral que foi? Eu falei, Andrei, não faço mais não, velho. O cara tem que ser comigo lá. Vocês não podem chegar lá. Não, porque chegou um monte de advogado aqui para fazer o contrato e eu não vou conversar com advogado nenhum. Minha conversa é com você. Eu falei, tá bom. Aí fui lá para os panos quentes, deu tudo certinho. Então, assim, tem muita história nesses. Que legal. E o último foi o Desafio das Cruzes, né? Foi em 2012 ou 2013, se não me engano. E aí já foi. Aí a Red Bull me chamou e falou: nós vamos fechar a trilogia e queria que você fizesse. Aí eu falei: então vamos lá. Aí o grande desafio nosso era com o IFAM, porque eu queria largar na igreja, no alto da igreja de São Francisco, no alto da cidade, e queria passar em mais 4 igrejas na porta e parar até chegar lá embaixo, né? E aí quem coordenava o IFAM na época lá era o Mário, que é um profissional super legal do IFAM, que tem uma visão muito legal de evento. É bom que a sua carteira de relacionamento e sua memória é pouca, você conhece pouca gente também, demais. Isso é um mérito para a vida, né, velho? Então foi muito legal isso. O network, né? O relacionamento, é demais. E essa história do Mário foi legal, porque nós fizemos um evento em São João del Rei, e foi um short track transmitido pela TV Globo e tal, e foi no adro da igreja de São Francisco. A gente usou o adro mesmo, e fechou a igreja, e a gente fez um passo a um para as pessoas visitarem. É o principal ponto turístico de São João del Rei. E no fundo da igreja tem um cemitério que o Tancredo Neves está enterrado, etc. e tal, sabe? E tem uma ordem de São Francisco que comanda a igreja lá. E a ordem topou fazer o negócio, fizemos lá um contrato, expliquei como é que era. Coloquei feno, protegendo tudo. Imagino você explicando para eles como... O que você vai fazer? Não, é uma corrida de bicicleta. A gente começa assim, primeira coisa. Como é que fala? É a tradução básica que existe. O que você quer fazer? Não, é uma corrida de bicicleta que eu vou fazer aqui. Aí depois a gente continua, né, explicando nos detalhes. A gente vai ensinando e mostrando para as pessoas do que se trata, né? Mas aí colocamos feno, reformamos jardim, fizemos um trabalho legal lá. E aí foi um sucesso. Um dia antes do evento, essa ordem de São Francisco falece um membro da ordem. E ia ser enterrado lá, vai ser enterrado lá no negócio. E aí tem um lugar de velório lá dentro da igreja, onde a pista estava passando. Aí agora o evento não vai acontecer, mas ok, uma causa dessa não tem nem problema, vou mudar tudo e vou avisar o povo, pessoal, ó, aconteceu um imprevisto e tal, mas aí os membros... Padre, você foi. Você pode fazer lá, nós vamos arrumar um outro lugar para fazer o velório, porque a pessoa é música e tem um outro apelo também da questão de... Foi velado numa escola de música ou numa banda de música lá que ele era membro também, sabe? Mas quase que teve que ser interrompido. E acabou não sendo, porque todo mundo conseguiu resolver. Eu nem participei, só fui avisado. Não, você pode fazer que vai dar. Então, sim, a gente vive muitas emoções, né? A gente edita. Vamos falar que a gente coloca. Tá valendo, tá valendo. Então, assim, aí você coloca em algum lugar. Assim, uma coisa tá valendo. Que é importante a gente citar também, a gente fala das entidades, né? Porque o esporte a gente é feito de entidades, né, velho? Então, você tem a UCI, né, que eu estou com a UCI desde 2004, mas a Federação Mineira de Ciclismo, ela está desde o início desse processo, e a Confederação Brasileira. Então, se a gente não tiver as entidades ao nosso lado, eles são um parceiro super importante nesse processo, né? Então, sem eles a gente não conseguiria, porque é a questão da confiança que a gente estava falando, né? Então, a UCI confia no trabalho nosso, mas se a gente não tiver uma boa confederação, que a UCI confie também, então é uma coisa que a gente não consegue a conexão. Então, essa construção foi feita... cara, deu tudo certo nesse período, né? Nesses quase 30 anos que eu estou, nunca tive problema com nenhuma das entidades, né? Os problemas que a gente teve, a gente conseguiu solucionar de uma forma ou de outra, e a Confederação Brasileira, na Copa do Mundo, especificamente, é um parceiro fundamental nesse processo. Estão mandando 8 árbitros para fazer a arbitragem da prova, para tatuar junto com os árbitros internacionais, enfim. Nossa, é muito top, cara. Voltando um pouquinho para o que a gente te chamou aqui, que eu acho talvez interessante a gente tocar um pouco nesse assunto.
Mas eu tenho uma curiosidade legal assim, sobre esse evento que está organizando agora. Das delegações, qual que é a maior delegação de atletas? E quanto que é mais ou menos a média de atletas por delegação? Você tem essa... E já emenda quem vem, quem são as grandes estrelas, equipes, formato novo de equipes convidadas. Você fala muito bem e é prolixo. Já dá o último, porque, pessoal, queria, só para quem está nos escutando e para quem está nos vendo, estamos a quase 1h25. Tem muito assunto, né, velho? É demais, tem muito demais. assunto. Papo E bom, você vai tendo bom. nos assuntos, eles vão... Não, demais, é gostoso ouvir essas histórias, né? E é legal ver que a gente tem a moral, né, com o nosso amigo Rogério Bernardes com o passar desse tempo. Dá essa concluída para a gente fechar também esse nosso programa, que daí fica um podcast redondo de 1h30. Tá ótimo. Não, mas o prazer é todo meu estar aqui. Então, essa questão das equipes, eu acho que esse formato novo que está vindo, essa mudança radical que houve aí, eu acho que nós vamos ter um formato tipo Fórmula 1, com 20 equipes top, mais as outras equipes sempre com wildcard, né, com convidados. Então, eu acho que é uma aposta em aumentar ainda mais a importância e a competitividade na pista, né, por parte das equipes. A Scott, por exemplo, que você falou aí, eles alugam uma casa e pegam mais apartamentos em hotel. Então, vem lá 14 pessoas. Então, já arrumamos um cozinheiro ano passado, né? Conseguimos, eles adoraram. Então, agora tem equipe da Cannondale, por exemplo, pegou um lugar que tem 12 suítes, uma casa que tem 12 suítes. Então, depende muito. As equipes da Copa do Mundo, normalmente, elas são muito grandes, né? Principalmente essas 20. A equipe Specialized, por exemplo, pegou não sei quantos apartamentos aqui no Grande Hotel, que eu consegui colocá-los aqui. Então, você tem equipes aí com muita gente, sabe? Então, é mecânico, é psicólogo, é fisioterapeuta, não sei o que. Então, assim, tem muita coisa rolando, sabe? Então, as equipes são muito grandes. Eu acho que esse nível, né, quem tiver presente na Copa do Mundo esse ano vai ver uma... Não é que vai ser assim, vai ser diferente porque é outro ano, né? Mas os atletas provavelmente serão quase os mesmos, mas a prova vai ter uma outra dinâmica, porque nós vamos ter um volume de atletas menor competindo e vai ser igual Fórmula 1, todo mundo turbinado, filho. Né? Aquele corte de 80% que normalmente funciona muito numa etapa de Copa do Mundo, ele vai funcionar menos, porque você tem menos atleta para ser cortado. Né? Então você vai ter uma competitividade maior. Inclusive, para vocês terem uma ideia, uma das mudanças que eu fiz na pista aqui para esse ano, nós tivemos que alargar vários lugares para poder aumentar o nível, as ultrapassagens e os ataques, principalmente nas subidas. Então nós temos áreas aqui na pista que vai ser muito louco, velho. Então a pista está muito top. Mudou bastante em relação ao ano passado nesses quesitos, né? Muita coisa igual, mas bastante coisa diferente. Então, eu acho que essa questão das equipes vai dar uma revolucionada e quem estiver presente vai ver muita coisa emocionante aqui acontecendo, sabe? Muita coisa. Vai ser muito, muito legal. A gente está construindo um negócio com uma infraestrutura maior do que a do ano passado, na parte, igual eu falei, de mídia, né? De telão e o som. Cara, o som vai ser... A locução vai aparecer no evento inteiro, lá da Dona Beija até a portaria do evento. Na hora que você entra no evento, na portaria já é a área de equipe, está na portaria do evento, cara. Você já dá de cara com a área com o expositor de um lado, com a área de equipe toda do lado, assim, já. Então, você tem... Nós transformamos um evento muito mais na experiência para esse ano do que os anos anteriores ainda. Então, a própria área VIP, por exemplo, que tem a área VIP, que a gente é obrigado a ter, eu até mudei o nome dela, porque a área VIP mesmo entre aspas, o pior lugar para você estar. Né? Os lugares que nós criamos com a Warner... Que é se embrenhar, sair andando, né? Mas, por exemplo, tem aquela largada, lotado de gente. O outro lado é a área técnica. Eu consegui, junto com a Warner, convencê-los de criar uma área lá para o pessoal da área VIP e ir para o outro lado assistir a prova. Parte dos pulos lá, onde vai ser? Não, na parte do pulo não, no pórtico de largada. Ah, tá, a galera fica de um lado e vai ter um espacinho lá para os VIP lá do outro lado. VIP, entre aspas. Assim,
para as pessoas que pegarem o Lounge VIP, Experience. entre aspas, tipo eu, brincadeira, Rogério. Mas tipo nós lá, né? No dia, na hora, então, lá, assim, os bem turmados. Então, a área VIP esse ano, né, esse Lounge Experience, ele vai ser um lugar onde, no intervalo de corrida, o cara vai lá, em vez dele comprar a comida nos restaurantes que a gente montou e tal, que está bem mais estruturado que o ano passado, ele vai lá na área VIP e vai ter um rango ali e já está largando outra corrida, que foi outra mudança, né? Legal. Esse ano, a Warner concentrou 2 dias as provas. Então, vai ter um dia de short track e um dia de cross country. O ano passado isso era diluído em 3 dias, então se ficavam vários. Agora não, você vai ter um dia. Achei legal, mais curto e mais condensado, mais certeirão. O segundo fim de semana, legal também, que é sexta e sábado e não sábado e domingo, né? Exatamente, justamente para as equipes voltarem para a Europa e para os outros países, porque domingo você tem mais voos voltando de São Paulo e Rio e dá tempo deles irem embora no domingo mesmo. Porque o volume de pessoas é grande, um dia a mais é mais despesa de hospedagem, mais despesa de alimentação e tal. Voltando um pouco na questão da área VIP, existe o ingresso VIP que a pessoa pode adquirir o ingresso VIP, é isso? Existe. E aí esse ingresso ele vai dar acesso ao Paddock A e B e C, porque o Paddock A é que fica os 20 times da elite. Então você tem acesso ao hotel para ter contato, assim, você vai ter um corredor de grade e tal, você vê os caras lá. 15 minutos antes da largada, você é obrigado a sair. Essa foi a condição de eu conseguir abrir para esse ano. Tipo pit lane de Stock Car, de prova Fórmula 1. 15 viver a experiência de perto, que legal. 15 minutos antes a gente vem varrendo, gente, agora tem que sair. Todo mundo sai, aí os atletas vão para o call-off box lá, que é o lugar da largada. E a primeira fila, que são as 8 filas, né, os oito primeiros atletas, tem um lugar que eles ficam concentrados ali. Esse lugar é onde a área VIP vai ter acesso, vai ficar em volta dos 8 primeiros colocados, os 8 primeiros atletas, os caras fazendo aquecimento e tal. Então o cara já vai sair do paddock para ver o cara alinhando lá, não tem sentido ficar mais no paddock. E aí você tem essa experiência. E essa passagem do outro lado para essa área de largada, ali perto da largada, nós estamos ainda, não cheguei a construir, mas essa semana o pessoal teve uma reunião na ONU e falou, Rogério, ok, nós aprovamos o espaço lá, mas nós vamos ter que colocar alguns horários para o pessoal entrar e sair. A gente não quer ninguém cruzando a pista. Porque como vai ter transmissão para o mundo inteiro, aí eu falei, então beleza, a gente constrói uma passarela, o que você acha? Aí nós estamos... Talvez eu vá construir uma passarela para a galera passar por cima, só que eu tenho que ver com a TV se eles vão deixar, porque isso vai interferir no visual do pré-reta de largada, talvez. Então, aí tudo está conectado, né? Eu não consigo tomar decisão nenhuma se não tiver muitas pessoas aprovando. Segurança, TV e tarará. Então assim, aí você compra esse ingresso, Caio, e você tem direito à alimentação, lá na área VIP, em frente à largada, tem uma área bacana ali, que tem 2 televisões privativas lá, que se você não quiser, um monte de gente não quer ir para a pista, fica vendo a prova ali. Tem refrigerante e alimentação, não tem bebida alcoólica lá dentro, incluída. E aí você pode se alimentar à vontade ali. Aí você sai e vai para esses espaços para poder ficar circulando. O legal de ter 2 dias de prova, no sábado e no domingo, né, no terceiro e quarto dia do negócio, é que a quinta e sexta, né, o primeiro e o segundo dia, ficou só treino. E aí, quem tiver no treino, que é o bacana, os atletas estão mais disponíveis para tirar uma foto, igual foi lá em Petrópolis. O Nino parava, tirava foto com todo mundo. Foi muito bacana, né, velho? Os atletas são mais relaxados, não estão tão tensos, né? Tão focados. E aí, ontem também, sexta-feira, fiquei sabendo uma novidade, que vai ter um momento de autógrafos que a Warner está criando. Eu não sei nem onde vai ser ainda, e nem que horas. Eles estão me perguntando se eu concordo com o horário. Eu falei, o horário que vocês puserem aí, eu vou divulgar. Não tem ver de acordo com a programação. E aí agora nós estamos fechando o lugar, porque nós vamos ter que organizar a fila, imagina. Stop lá, vamos dar assinatura, vai ter uma galera lá para poder pegar a assinatura dos caras. Qual então, público estimado? Você tem um público estimado? Então, ano passado, nós recebemos aqui em torno de 40 mil pessoas no final de semana, circulando, sabe? Esse ano eu não sei, porque o fato de fazer 2 etapas de Copa do Mundo
O ano passado, muita gente foi em Mariporã e não veio em Araxá. E muita gente vem. Esse ano, nós temos 2 etapas em Araxá. Vai, Então, gente, hein? Copa do Mundo, Vai, gente. ela concorre com a segunda etapa da Copa do Mundo, velho. Então, assim, eu não sei como que o público vai se comportar na compra de ingresso. Eu sei que muita gente está comprando para os 2 finais de semana, porque vai chegar num e já tem um intervalo de 2 dias só, que é segunda e terça, para a gente virar a pista. E quarta e quinta já tem treino, então tem muita gente ficando os 2 finais de semana direto. Mas aí eu não sei, talvez a gente vida isso aí. Hoje a gente deve estar com todos os dias estão uns 10, 12 mil ingressos vendidos para eles, mas muita gente deixa para a última hora. Para a gente arrematar e fazer até um corte disso, faça o convite, você, Rogério Bernardes, para quem nos assiste aqui no Fala Bike Zone, para a etapa da Copa Internacional. Ficou até em pé, meu. Nossa Senhora. Eu vou virar primeiro. Botou o Getulhão. Né? É isso. Eu vou melhorar a luz do rosto e vou colocar Boa. o Getúlio. Rogério, faça o convite, por favor, para quem está nos assistindo aqui no Fala Bike Zone, para que vá na Copa Internacional e nas 2 etapas da Copa do Mundo. Eu vou, já estou com a roupa aí, de... boa. Aí, ó. Galera... no final, para a gente finalizar, você vai lá na beiradinha para dar um spoilerzinho do que é. Faz o convite, Rogerão. Aí, ó. Vamos ver se a internet tá legal aí? Acho que dá. Tá, ó. tá. Aí, ó. Nossa Pra Senhora, quem... meu. Vai lá. Bom, gente, estamos aqui em Araxá. O que vocês estão vendo no fundo ali é onde é a pista de cross country, aqui no lago. E aqui vão estar os maiores feras do Brasil e do mundo. O sol tá forte aqui, céu azul. Então fica o nosso convite aí para vocês estarem aqui em Araxá, imperdível, um momento histórico que nós vamos viver. E muito atleta, viu? Então quem quiser, inclusive, competir na Copa Internacional, a equipe Clube, né, tem o Sink, tem vários atletas top aí, já confirmou que vem na Copa Internacional. A Specialized, o Coretes já confirmou que vem na Copa Internacional também. Então, assim, nós vamos ter uma galera na Copa Internacional. Então, quem vier competir vai ver os caras na pista também. Só que é diferente, né? Então, nós vamos estar na Copa do Mundo com todos vocês, para que a gente mostre realmente que o Brasil é uma força e para a gente segurar esse projeto aqui por mais tempo que a gente conseguir. A gente depende de muita gente, né? Depende do público, depende do poder público, depende da política, depende da imprensa, depende do nosso trabalho, depende do hotel. Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui, a gente não constrói nada sozinho, né? Então, na feira, nós vamos estar presentes com quase todas as marcas brasileiras, então a feira está muito legal também. Nós vamos ter bastante novidade aí. E é isso. Fica o convite. Caê, considerações finais. Eu agradeço demais esse papo, a gente conseguiu entrar um pouco dentro do espírito da pessoa que está criando esse projeto maravilhoso para o nosso esporte. Eu acho que o mountain bike brasileiro só tem a ganhar. E eu agradeço demais a gente ter entrado nessas suas histórias, conhecer um pouco do teu passado e Obrigado. Viver isso daí. Serão 2 semanas incríveis para o nosso esporte e eu agradeço você por essa oportunidade para a gente. Pô, eu que agradeço, cara, e agradeço minha família, minha esposa, meus filhos, né, que trabalham comigo, meus pais aí, que tive a oportunidade de falar dele, que eles me ajudaram muito no início, meu pai me incentivou muito, minha mãe, então, cara, me ajudou demais também, então, nada se faz sozinho, né, o Cadeira tá aí desde o início comigo há muitos anos. Vocês falaram com o Ravel essa semana, tem o Valmor, que é da equipe de pista aqui, que faz um trabalho espetacular, e o Ravel veio ajudar também, então é mais uma peça de altíssima qualidade que a gente tem, então eu fico muito feliz, isso tudo está sendo construído e com muita solidez, né? Então, espero que continue, e fico agradecido aí pela oportunidade, viu, cara? Rogério, parabéns e obrigado pelo teu legado de trabalho, por a tua dedicação e por você ser o ser humano e o profissional que não deixa os limites do teu querer com as ferramentas que você tem na mão na hora. Isso é inspiracional demais, principalmente para as novas gerações que entenderem que as ferramentas que não existem, nós fazemos em nossa vida. Então,
essa lição nesse podcast que você deu para nós, ele é inspiracional para outras áreas. Nós somos apaixonados pelo mountain bike, a gente está falando especificamente de um evento, mas isso é demais. E obrigado e parabéns por, de certa forma, nossas histórias estarem se trançando e se cruzando. E eu tô, assim, literalmente, eu tô com a roupa de ir, né? Eu vivo esse espírito e, cara, tô que nem criança aqui, tô olhando para bicicleta, olhando para motinho, sou um coringa que o que você precisar de mim aí, você sabe que você pode contar. E, ó, Sim. tamo junto e misturado. Tamo junto. E é isso que eu falei, até no... Então, cuidado com, né, acho que é uma coisa, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, porque sendo positivo ou negativo, as coisas acontecem. Então a gente tem que ter muito controle da mente, né? A gente tem muita gente hoje, a maior doença que tem hoje é psicológica, né? Hoje a cabeça hoje, todo mundo está vendo que realmente o poder que a gente tem das ideias, né? Eu acredito muito nisso, né? Por isso que eu falo sempre com todo mundo, cuidado com o que você... E se você está com a cabeça boa, só vai trazer bons fluidos para você, né? Então, as pessoas que têm dificuldade ou que por algum motivo ou outro são mais... Procure mudar isso com pensamentos positivos, ou com orações, ou com religião, né? Apoiar em alguma coisa que cuide da alma, né? Que cuide da personalidade, assim, que cuide do seu bem, da parte que... Porque o que manda muito é a parte que não é física, né? Então, exatamente. Isso é o que manda, né? A cabeça é muito louca, véio. Nossa alma, a nossa energia é uma coisa muito forte. Aí eu acho que fica isso aí. Então, quem está vendo aí, nos assistindo, se você está com alguma dificuldade, cara, tudo tem saída, né? Você tem sempre um caminho que você pode escolher o bem, está perdido, você pode sempre virar a chave de um dia para outro e conseguir a confiança das pessoas, né? Que o principal, assim, que eu acho desse projeto todo é você fazer com que as pessoas confiem no que você está falando. Então, hoje, mais do que nunca, né, você tem que sempre e ser uma pessoa séria e fazer com que as pessoas confiem em você para que você consiga desenvolver as coisas, né? Então, acho que a honestidade, né, o caráter, isso tudo está atrelado. Então, vale a pena ser honesto, né? Vale a pena respeitar as pessoas, vale a pena agradecer a Deus, né? Vale a pena tudo. Tudo que for para construir, acho que tem que ser falado e não tem nada perdido nunca. Vamos para cima. É isso Parabéns aí. e obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Essa é a 4ª edição do podcast Fala Bike Zone. Muito legal, você não pode perder em todas as nossas plataformas: Spotify, Instagram, YouTube. Fique ligado!